Olá, crianças, tudo bem? Nossa atividade de hoje de língua portuguesa, nós trabalharemos o livro de língua portuguesa APES, nosso livro do quarto ano. Vamos lá? Vamos abrir então na página 176. Ok. Na página 176, nós iremos encontrar um conto de suspense. Vocês já escutaram a história, né, que a professora enviou para vocês do conto de suspense. Agora, vocês poderão mais uma vez fazer a leitura aqui no livro para poder responder as questões de interpretação, certo? Então, para a gente começar, vamos entender aqui para iniciar o texto. Calafrios de medo, caça-fantasmas, histórias que assustam? Você já leu ou ouviu alguma história que fez você sentir muito medo, ficar em estado de tensão, em suspense? Vamos ler a história a seguir. Será que ela causa medo? Leia o texto em silêncio. Depois, converse com os colegas o que acharam da história. Acompanhe novamente a leitura com a professora e veja se o que percebeu inicialmente se confirma. Então, vocês já escutaram a história lida pela professora. Agora, vocês vão fazer mais uma vez uma leitura silenciosa do conto Caio, tá? Esse até a próxima página. Terminando a história, vocês podem pausar o vídeo aí para fazer essa leitura silenciosa e nós vamos à interpretação do texto, ok? Sobre a autora, a mineira Ângela Lago, nasceu em 1945. Foi uma importante escritora e ilustradora de obras infantis. Traduzida e premiada em vários países, a autora foi uma das primeiras a criar uma página literária na internet, em 1990, destinada às crianças. Faleceu em 2017. Então, aqui é um pouquinho sobre Ângela Lago, certo? Foi quem criou, quem escreveu a história que nós acabamos de ver. Interpretação de texto. Vamos lá, então, entender o que nós vamos fazer sobre compreensão desse texto, para entender bem, né, a história que nós vimos. Bom, número 1. Enquanto lia o conto Caio, qual foi a primeira ideia que veio sobre a voz? O que vocês veio na cabeça de vocês quando vocês começaram a ler o texto e falou e sobre a voz? Cada um vai responder essa pessoalmente, tá? Porque essa aqui é uma resposta pessoal, porque é a ideia de cada um, ok? Número 2. Releia um trecho do conto. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. Então, diante desse trechinho aqui da história, vamos responder. Questão A. O que quer dizer a expressão o preço chegou lá embaixo? Bom, turminha, respondam aqui o que vocês entenderam lá na história quando falou que o preço chegou lá embaixo. O que quer dizer, tá? Quando esse preço chegou lá embaixo. O que aconteceu com o preço da fazenda, né? Que estava à venda? Ficou mais caro? Ficou mais barato? Respondam aí. Continuando, questão B está na próxima página. Página 178. Por que o preço chegou lá embaixo? Converse com os colegas. Aqui no caso, vocês podem conversar com alguém de casa que compartilhou a história junto com vocês e discutam para responder essa questão. Podem anotar aqui na frente, tá? Aqui nesse espacinho. Se precisar, puxa uma flechinha, responde aqui em cima, mas podem responder, ok? Por que o preço ficou lá embaixo da fazenda? O que eles diziam lá nas redondezas, né? Que fez com que esse preço ficasse baixo e ninguém quisesse comprar. Questão C. Por que a palavra luzes está escrita com inicial maiúscula?
Turminha, lá no texto apareceu, né? E nesse trecho que nós lemos, ó, que veio um comprador lá de luzes. Luzes com letra maiúscula. O que vocês entenderam o que significa essa palavra luzes? Lembra? Quando tem letra maiúscula assim, o que quer dizer? Então, provavelmente é o nome de quê? Tá? Respondam aqui nessa linha. D. Que negócio o comprador pretendia fechar? Então, o comprador que veio lá de luz, que negócio que ele pretendia fechar? O que ele queria comprar? Não, ele queria uma compra, ele queria fazer uma compra. A compra do quê? Tá? Se tá com dúvida, retoma lá na história, vai lendo os trechos para poder relembrar essa informação. Questão 3. Assinale os significados adequados para a expressão voz cavernosa no texto. Marca aqui o X. O que você acha que significa voz cavernosa, tá? Pode colocar mais de uma opção, tá? Essa resposta é pessoal, então cada um vai imaginar o que quer dizer a voz cavernosa. Questão 4. Escreva significados que a palavra Caio pode ter no texto. Então, vamos lá, ó. Lá no texto, vocês viram que a palavra Caio, né? O Caio fez a maior confusão e deu duplo sentido, né? Tinha mais de um significado. Então, qual que foi um dos significados? Lembra? Primeiro, por estar com letra maiúscula aqui, a gente já percebe que era um nome, né? Quem pensou no nome acertou. Então, era o nome de um personagem. E o outro significado é do verbo cair. Quando fala eu caio, é uma ação, né? Que vem do verbo cair. Então, são esses dois sentidos que apareceu no texto, tá? Expliquem aqui com as palavrinhas de vocês. Questão 5. E o homem deu 2 tiros para o alto? Por que que lá no final da história ele deu 2 tiros para o alto? O que aconteceu com ele? Lembra? Retoma lá no trecho, dá uma lida. Vocês vão perceber que era um momento que ele estava nervoso e não aguentava mais aquela situação. Retomem a leitura e escrevam aqui explicando. Questão 6. Antes do desfecho, você acha que o caseiro teve qualquer atitude suspeita? Quando nós falamos do desfecho de uma história, é o final, é onde tudo se resolve. Antes desse momento do desfecho, o caseiro teve alguma atitude que foi suspeita? Volta lá no finalzinho e leem novamente. O que ele fez lá que acabou suspeitando no final? 7. Por que o caseiro armou aquela situação? O caseiro armou aquela situação, qual que era a intenção dele? O caseiro, na verdade, né, gente? Ele queria vender a fazenda? Ele queria que fosse vendida? Por quê? Expliquem aqui, então, por que ele armou tudo isso? E última pergunta, 8ª. Vocês vão escrever no caderno um final diferente, um desfecho diferente para esse conto. Caprichem, inventem, sejam criativos e inventem um novo final para essa história do Caio. Ok, turminha? Aguardo vocês. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um beijo, até a próxima aula.